Quando a gente voltou para online, essa requisição ela foi feita e o nosso cache ele foi revalidado. A segunda maneira que a gente viu foi quando a gente troca entre abas, então a gente vai para uma outra aba e quando a gente volta na aba da aplicação, essa requisição ela também é revalidada. Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai ver como que a gente pode fazer para cachear requisições HTTP em aplicações React. Então a gente vai utilizar uma biblioteca chamada SWR da Vercel e com ela a gente vai fazer cache de requisições. E não só cache de requisições, como ela também vai evitar que a gente dispare as mesmas requisições várias vezes. Ela vai atualizar essas requisições, esse cache, quando a nossa conexão for para offline, para online. Se a gente trocar de aba, a gente voltar para a aplicação, ela também atualiza esse cache. Então é uma biblioteca bem completa que facilita bastante a gente trabalhar com dados que vêm de API em aplicações React. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Aqui na minha máquina eu vou começar abrindo o terminal e eu vou navegar até a área de trabalho. Deixa eu dar um zoom aqui no terminal. E eu vou criar um novo projeto React. Então, npx create react app video cacheando requisição SWR. E aqui a gente tem que aguardar todo o processo de download, de configuração, de baixar dependência, todo o boilerplate padrão de aplicação React finalizar. Uma vez que o comando terminou, a gente pode navegar até a pasta do projeto e eu vou pedir para ele abrir esse projeto no VS Code. Então, beleza, abriu, fecha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui no VS Code. Show de bola. Agora eu vou começar apagando alguns arquivos que nesse momento não faz sentido e a gente não vai utilizar. Então vamos apagar tudo isso aqui, deixa só o app e o index. Aí aqui eu vou começar a refazer o arquivo. Const app, eita, é igual, renderizar um H1 aqui, app, tira esse ponto e vírgula, não tem CSS, não tem a logo, tira esse ponto e vírgula. Aqui no index, tira o service worker, tira o CSS, tira esses pontos e vírgula e tira esse service worker. Agora eu vou pedir para dar um npm start para a gente subir um servidor de desenvolvimento local dessa aplicação. Então vamos aguardar aqui o servidor subir, não deve demorar muito, subiu aqui. Deixa eu pegar e jogar para cá. E como de costume, vamos jogar aqui o navegador para a direita e o VS Code na esquerda. Deixa eu minimizar esse terminal. Certo. Deixa eu dar um zoom aqui no 200%. E deixa eu fechar o index, a gente não vai utilizar. E qual que é a ideia aqui, né? A gente vai fazer uma requisição por uma API, seja qual for a API. E a ideia é que a gente pega o retorno dessa requisição e a gente consiga fazer algumas coisas com ela. Então, por exemplo, quando a requisição disparar, a gente quer colocar um load na tela. Se der algum erro, a gente quer mostrar esse erro. Se acontecer, se der sucesso, né, a gente quer pegar essa resposta de sucesso e mostrar os resultados na tela. E a gente pode fazer requisições de vários jeitos com JavaScript, então a gente pode utilizar Fetch API de uma maneira nativa, ou a gente pode utilizar N bibliotecas que tem disponíveis para fazer esse tipo de recurso para a gente. E nesse momento eu vou instalar aqui a Axios. Então npm Axios. Então eu gosto bastante da Axios porque ela é bem simples, ela tem bastante recurso e ela já é meio que padronizada em muitos projetos por aí. Uma vez que terminou, eu vou subir o projeto novamente e a gente já deve ter a Axios disponível para uso. Então, qual que é a ideia? Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir o componente. Então, vamos abrir o corpo da função do componente, a gente colocar um return. E aqui a gente quer retornar algumas informações. Então, eu vou colocar aqui um fragment mesmo. Ops. E aí, uma informação que a gente vai retornar vai ser o título, o nome de um projeto, não, project. A gente vai fazer project.
project.name. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, H3 estrelas project. Preciso lembrar qual que é o nome aqui. Então, por enquanto, põe stars. Aqui deixa eu colocar projeto para não ficar misturado. Projeto. E é isso. Agora, qual que é a ideia? A gente precisa buscar as informações desse projeto. A gente quer mostrar o nome do projeto, a gente quer mostrar quantas estrelas ele tem no GitHub. E uma maneira de a gente fazer isso é utilizar a própria API de desenvolvedor do GitHub. Então, eu vou começar criando alguns estados internos aqui no componente. Então, para isso, vamos vir aqui importar alguns hooks. Então, use state e use effect. Então, vamos ter aqui um estado que vai chamar project, update project, que por padrão o valor inicial vai ser um objeto vazio. Vamos ter também const isLoading, update isLoading, que por padrão vai ser true. E vamos ter aqui error update error, que por padrão vai ser uma string vazia. E agora o que a gente pode fazer? Dentro do useEffect, então vamos abrir aqui a função. A gente quer colocar um array como segundo parâmetro para que esse efeito ele só chame quando o componente for montado, só chame uma única vez. E aqui dentro a gente vai disparar uma requisição com a Axios. Então vamos importar ela aqui, import Axios from Axios. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer axios.get. Deixa eu quebrar aqui. Isso vai retornar uma promise, então .done e .catch. Então, se deu erro, a gente vai fazer um error. A gente faz um update error. Error.message, por exemplo. E update is loading para false. E no then, a gente vai pegar a resposta. A gente faz um update project com resp.body. E update is loading false. E aqui a URL que a gente vai querer buscar, deixa eu pegar aqui, API, GitHub, essa URL aqui, ó. Então vamos pegar um projeto que eu tenho lá no meu repositório, na minha conta no GitHub, vamos pegar ele mesmo e boa. Deixa eu salvar. Agora vamos abrir aqui a aba Network, deixa eu dar um zoom aqui. Boa, subir um pouquinho, recarregar a página. Então aqui no final, ele fez uma requisição para glib, e aí retornou várias informações, retornou várias coisas. E o que a gente quer pegar aqui? Uma delas é o name, vamos ver aqui, ó. Cadê? O name. E a outra é a quantidade de estrelas que esse repositório tem, que é o stars gazers count. Ó. Deixa eu colocar aqui então. Vamos salvar e ele deu um erro. O que ele está falando? Não pode ler a propriedade name de undefined. Então aqui o resp, se eu não me engano, eu estou comendo bronha e é data, não body. É isso aí. Então agora a gente já fez a requisição no GitHub, a gente já mandou para lá a aquisição e ele já está aqui fazendo um glib. E agora a gente pode trabalhar com isso, né? Então, se o isLoading é true, a gente vai retornar um H1. Então, buscando dados do projeto. Se o error ele tem algum valor dentro dele, a gente vai fazer return deu erro e vamos mostrar o erro. Então eu vou salvar. Ele é muito rápido, né? Deixa eu ver se eu consigo simular uma internet aqui. Online Fast 3G. Vamos recarregar. Então agora está carregando, ele vai baixar os arquivos, buscando. Mesmo assim foi rápido, não adiantou nada. Então vamos colocar aqui online. E só para simular um erro, então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, salvar. Então, ó, deu erro, então a requisição falhou com status code 404. Então foi esse erro que ele deu. Então a nossa requisição aqui, ele deu justamente 404. E o que a gente pode fazer aqui agora? Se a gente utilizar, se em vários componentes a gente precisar fazer essa requisição ela vai ser feita várias vezes. E o carregamento da nossa aplicação, a gente começa a carregar, a gente requisita e a gente renderiza o componente. E um outro detalhe se a nossa internet ela vier ficar offline, então ela ficou offline,
E se ela voltar a estar online, a gente não está esperando requisição nenhuma, então a gente poderia atualizar essa informação. E assim também se a gente estiver navegando entre projetos, então a gente pode, por exemplo, deixa eu mostrar as abas, a gente pode ir para uma outra aba. Quando a gente voltar nessa aba aqui, a gente gostaria que ela que essa requisição ela fosse atualizada também. E gerenciar todas essas coisas é um pouco complexo. Então, por isso que existe uma biblioteca chamada SWR. Deixa eu abrir aqui o site dela. New Window, SWR, Vercel, é essa biblioteca aqui. E o que ela faz? Ela é um custom hook para o React, e a gente consegue fazer todas essas coisinhas que eu falei, a gente consegue resolver com ela. Então, por exemplo, aqui ó, em Features, a gente pode ver que ela é rápida, leve, é reutilizável, e ela tem um sistema de cache. Então, a primeira requisição que a gente faz, ela vai ser feita a requisição, e depois ela cacheia essa requisição. E as próximas requisições, primeiro a gente vai bater no cache, renderiza a informação na tela, depois a gente vai bater no servidor, vai revalidar esse cache para depois essa informação ser atualizada. Então, o nosso tempo de renderização, a nossa performance da aplicação, ela pode ficar mais rápida. E claro que tem um downgrade aí, né, um ponto negativo, que às vezes a gente pode estar mostrando uma informação por um pequeno intervalo de tempo que ela não é a informação real. Mas cabe você balancear se vale a pena você ter esse cache ou não. E ela também tem esse request deduplication, ou seja, se vários componentes disparam na mesma requisição, a requisição ela só é disparada uma única vez. Então a gente pode ter 2, 3 componentes disparando a requisição que ela vai disparar apenas uma vez. Ele tem essa experiência real-time, porque ela tem um set interval, então de tempos em tempos ele fica requisitando para ver se ele precisa atualizar alguma informação. E não só isso também, né? Então aqui embaixo, ó, então a gente tem o poly interval, a gente tem lá o revalidation focus, que é basicamente quando a gente navega entre abas, quando a gente volta para a nossa aplicação, o nosso cache ele é revalidado, então a requisição ela é refeita. A gente tem a revalidação com recover de network, recuperação de rede. Então, se a gente ficar offline, quando a gente volta a ter internet, essa revalidação do cache ela também é feita. E a gente tem várias outras funcionalidades que eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Então, vamos voltar para cá. Vamos parar aqui o servidor e vamos instalar a SWR. Então, SWR. A gente precisa aguardar todo o download de dependência finalizar para que ela possa estar disponível para uso no projeto. Show de bola, isso aqui eu já fiz, tá lá tranquilo, SWR tá lá, beleza, vai aqui. Agora já está disponível para a gente utilizar, então eu vou subir novamente o servidor de desenvolvimento. Enquanto ele sobe, a gente vai limpar algumas coisas, tá? Então, esse use effect a gente não vai ter. Tudo isso aqui a gente não vai ter também. Então, eu posso apagar todos os ciclos de vida do React. E aqui a gente vai importar, então, o nosso hook use SWR, from SWR. E aqui, qual que vai ser a ideia, tá? Então, o primeiro ponto, deixa eu só remover isso aqui por enquanto. Vamos ter aqui um const igual a use SWR. E o primeiro padrão dessa função SWR, a gente passa a URL que a gente quer fazer a requisição. Então, deixa eu só pegar a URL que tinha aqui, ó, tá aqui. Headers, deixa eu copiar essa URL aqui. Eu vou colar aqui. E deixa eu dar um Enter aqui para ficar melhor a visualização. E o segundo parâmetro, a gente tem que passar uma função que vai saber fazer essa requisição. Tá? Então, normalmente essa função a gente vai chamar de fetcher. E eu vou criar aqui essa função. Então, const fetcher, fetcher, que é igual a uma função que ela vai fazer alguma coisa e vai retornar alguma coisa. Então, essa função ela pode receber vários parâmetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, params. E o que eu vou utilizar para fazer a requisição vai ser a Axios. Então, axios.get.params. Deixa eu dar um Enter aqui. .then hasp, a gente vai retornar hasp.data. Eu vou salvar e vamos receber data aqui. E aqui a gente troca para data. Então, eu vou salvar, recarregar a página. E não consigo ler name de undefined, vamos ver por quê. Esse erro aqui está acontecendo porque o data, no valor inicial dele, ele vai ser undefined, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, se
não tem data, a gente vai retornar um H1 falando que buscando dados do projeto. Então vamos salvar. Então ele foi lá, mostrou buscando dados do projeto, a requisição finalizou e a gente tem aqui disponível as nossas informações referente ao projeto. E agora, se a gente olhar aqui na Network, a gente pode começar a fazer alguns exemplos. Então, o primeiro é a gente ir para offline. Então, vamos simular que a gente perdeu a conexão. E vamos simular que agora a gente reconectou. A gente teve essa conexão de volta estável. E a gente pode ver ó, que uma requisição ela já foi feita. E para confirmar isso, eu vou vir aqui no projeto, numa outra aba aqui. Na verdade, eu vou abrir aqui, fica mais fácil para a gente fazer junto. myric94 jlib. Eu vou dar um start no projeto, vou voltar para cá. E ó, quando a gente trocou de aba, a gente voltou para cá, ó, ele já fez uma outra requisição também. Então eu vou fazer o mesmo problema. Ó. E aqui, na verdade, o que eu queria fazer já fez. Ó. Então, quando a gente foi lá naquela aba, a gente voltou, a nossa requisição ela já foi atualizada. Então, com isso, a gente conseguiu ver duas maneiras que a nossa requisição ela é atualizada, ou seja, que o nosso cache ele é revalidado. A primeira delas foi quando a gente perdeu uma conexão e a gente recuperou essa conexão. Ou seja, a gente foi para offline e depois a máquina a gente voltou para online. Então, quando a gente voltou para online, essa requisição ela foi feita e o nosso cache ele foi revalidado. A segunda maneira que a gente viu foi quando a gente troca entre abas, então a gente vai para uma outra aba e quando a gente volta na aba da aplicação, essa requisição ela também é revalidada. Então, com isso a gente consegue ter algumas coisas que seria bem chata, bem chatinhas de implementar, não é algo muito complexo, algo trabalhoso, algo chato, e a gente já tem pronto só de utilizar essa biblioteca. Agora a gente precisa validar algum erro que pode acontecer, né? Então, uma outra resposta desse objeto que a user SWR retorna pra gente é uma propriedade chamada error. E aqui embaixo a gente pode fazer, ó, se não tem data e não tem error, então a gente está buscando. E aí, se tem erro, a gente pode fazer return h1 deu erro, error.message. Vamos salvar. Ele buscou, tá, a informação está lá, só que a gente vai colocar uma URL, um projeto que não existe, ó, 123. Ele foi, buscou e deu o mesmo erro. Então a requisição falhou com o status code 404. Vamos voltar para cá. E agora, um outro recurso legal dela é que ela não duplica requisições, né? Então, o que isso quer dizer? Eu vou criar aqui um custom hooks, então const use project info, vai ser uma função, e essa função a gente vai ter isso aqui lá dentro. E a gente vai retornar um objeto, então isLoading, ele vai ser se não tem data e não tem error. A gente vai ter um data que vai ser data, e a gente vai ter um error que vai ser, o erro. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, então const isLoading data error, error, e a gente vai utilizar esse use project info, que é um custom hooks que a gente está criando. Agora esse isLoad a gente coloca aqui. E é isso, então se está carregando, mostra que está carregando, se deu erro, mostra que deu erro, e se não deu erro nenhum, deu tudo certo, mostra as informações do projeto. Agora, aqui no mesmo arquivo mesmo, tá? Não vou entrar em detalhes, não vou ficar separando muito componente, muitos arquivos, então a gente faz assim, ó, const title, vai ser um componente, e a gente vai ter um const, title não, né? Name, e a gente vai ter um outro componente que vai chamar stars. E aqui dentro, os dois vão utilizar essa mesma informação. Então vamos colocar isso, vamos repetir aqui também. Então vamos chamar 3 vezes essa função. Aqui não precisa de isLoading ou error, só do data. E aqui também não precisa do error, só do data. E então o name vai retornar return esse h1 aqui embaixo, project data.name, e o stars a gente vai retornar esse h3 aqui embaixo. Agora, o nosso componente app,
a gente vai utilizar o componente name e vamos utilizar o componente stars. Show de bola. Então, esse data aqui não precisa mais. Vamos... antes de salvar aqui, eu vou abrir a aba Network para a gente ver acontecendo. Então, salvei. A gente tem as mesmas informações aqui, então, projeto JLib, estrela 5. Só que aqui no Network, a gente pode ver que ele só fez uma requisição. E mesmo a gente tendo utilizado o nosso Custom Hooks no componente app, no componente stars e no componente name, a requisição ela só foi feita uma vez. Porque a use SWR, essa primeira string que a gente passa, que normalmente vai ser o URL, ela é utilizada como chave. E essa chave que ela controla as requisições, ou seja, qual requisição está acontecendo, de onde eu vou pegar o cache, se tem cache, se não tem cache, se vou fazer requisição 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 vezes. E por último, uma funcionalidade também interessante da SWR, que ainda está em beta. Então, vou abrir o site aqui de novo, SWR. A gente pode vir aqui, ó, em Suspense. Ela tem recursos já para a gente trabalhar com a Suspense do React. E isso ainda está em modo experimental, então a gente ainda precisa implementar, a gente precisa aguardar algumas coisas estarem prontas, seja do React, seja da SWR, mas a ideia é que a gente, no futuro, a gente possa fazer mais ou menos alguma coisa assim, ó. Então, o nosso componente, o componente que utilizar o hooks e o SWR, a gente pode encapsular ele com um componente Suspense do React. E como fallback, a gente pode passar um loading, e enquanto a requisição está acontecendo, o Suspense vai renderizar esse fallback, esse componente que a gente passou com a propriedade fallback, e quando a requisição terminar, ele vai renderizar o componente que a gente passou como filho do Suspense. Então a gente não precisa ficar fazendo if, is, load, e não sei das quantas, e não sei das quantas. Então com isso a gente consegue simplificar bastante. E além disso, a gente também pode montar esse error boundary para trabalhar com erros. Então a gente não precisa mais ficar fazendo if. A gente coloca lá um componente error boundary, a gente coloca um componente suspense, e daí no componente a gente coloca o componente que de fato vai fazer a requisição. Então a gente passa um pouco de sair de ifs para uma abordagem mais component driven. Então mais orientada a componentes. E para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar. Então, comenta no vídeo o que você achou, se você já conhecia a SWR, se você não conhecia, o que você achou dela, se você já utilizou ela em algum projeto, se ela tem alguns pontos de atenção para a gente tomar cuidado. Se você gostou, dê seu like. O like ajuda bastante, o comentário ajuda bastante, você se inscrever no canal ajuda bastante. Então, para o YouTube entender que ele pode recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Então, o seu like, a sua inscrição ajuda muito. Então, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau!